gente, tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do ArcCast Company, desta vez comigo, Euler Moraes. O ArcCast Company, para todos e para quem não sabe, é um canal onde a gente vai ligar os profissionais da área para quem tá construindo, para quem tá reformando ou até mesmo decorando. E hoje eu estou aqui ao meu lado, Rafael. Rafael, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, vai Tudo dividir ótimo. a mesa aqui comigo hoje. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Agradecer a Daiane, é uma honra estar participando desse company e ainda mais sentado com um grande empresário como nosso convidado hoje. Pessoal, e hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante. Mas antes eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aí no canal, porque aqui é onde a gente vai apresentar os desafios, as histórias das empresas, das grandes empresas, como a gente vai trazer uma hoje. E, Rafael, não sei se você percebeu, nos últimos tempos, eu acho que o ano passado e esse ano foi considerado um dos anos mais quentes, né, que a gente já teve. Com certeza, né? Eu passei bastante calor, viu? Pra te falar a verdade. E esses últimos tempos o calor tem sido constante, tanto dentro das empresas, até mesmo dentro de casa. Às vezes ali o sol bate, o sol vem ali na sacada, na casa da pessoa, fica quente, né? Exatamente, ainda mais quando a casa tem muito vidro, né? Quando tem muita vidraça, principalmente, né? Exatamente. E agora, fazendo um pouquinho dessa introdução aqui, a gente está recebendo aqui hoje o Murilo Rezende, da Besser Home, que ele vai falar justamente sobre isso, sobre qual a solução para amenizar um pouco esse calor e tudo mais. Murilo, tudo bem? Seja bem-vindo. Estou melhor do que eu mereço, e você, Euler? Tudo bem, tudo certo. Que bom. Murilo, eu vou pedir para você contar um pouquinho da história da Besser Home, para quem não conhece e tudo mais. Como que surgiu, da onde veio essa ideia? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Tudo bem, Rafael? Bem. Antes de contar a história da empresa, eu preciso contar primeiro a minha história, né? Sim. Eu tenho 41 anos, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, e já atuando com películas, né? Então, já se vão aí quase 28 anos, já tem 27 anos. E assim, a Besser Home, foi até engraçado a história do que eu vou te falar agora, Euler. Nós hoje somos representantes da maior fabricante de películas do mundo. Representamos uma empresa que tem mais de 100 anos, mais de 16 mil colaboradores. E assim, para chegar nesse tipo de representação, ainda mais no nosso caso, que é com exclusividade, não é tão simples. É claro que todos queriam estar associados a quem é o maior do mundo. E não é tão simples. E há poucos dias atrás, só contextualizando aqui um pouco, vieram me perguntar: mas Murilo, como assim de repente você conseguiu se associar à maior fabricante de películas do mundo? Eu falei, cara, pra ser sincero, eu nem vi, porque eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, passaram-se mais de 2 décadas e de repente aconteceu. Então, a Besser Home, ela nasce primeiro de uma pessoa que é apaixonada por resultados. Eu sou apaixonado por resultados. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde muito novo, que é: o resultado compra a liberdade. E eu acredito fielmente nisso. Ao longo desses anos, Euler, eu tive a oportunidade de contratar e tive a infelicidade também de demitir algumas pessoas ao longo dessa linda Trajetória. e maravilhosa trajetória. E eu confesso para você que às vezes eu via pessoas chegando na empresa muito cedo e às vezes com boa vontade e tudo, outras pessoas chegando um pouco mais tarde. E essas pessoas que chegavam mais tarde muitas vezes geravam resultado, todo mundo elogiava, ganhavam mais que as outras. E as que chegavam mais cedo, por mais que às vezes tinham chegado mais cedo, não conseguiam performar, não conseguiam... E aí eu fui vendo que quem era, na verdade, no final... elogiado, quem ganhava mais, era quem gerava resultado. Não importava o quanto a pessoa chegou cedo, o quanto ela queria que desse certo. Não, o que importava no final é o resultado. Então, a Besser Home é uma empresa realmente apaixonada por resultado. Resultado. Eu acredito, inclusive, que o valor que o cliente dá no produto que ele adquire, seja ele qual for, ou no serviço que ele adquire, está justamente nisso. Quando o cliente paga por algo e recebe o que ele pagou, ele acredita que foi uma boa negociação. Mas quando ele paga por algo e recebe mais do que o que ele pagou, ele acredita que tem valor. Então é isso que nós acreditamos, isso que eu acredito. E hoje, graças a Deus, a empresa cresceu, a empresa tomou corpo. Pode ser que seja um engano aqui da minha parte, mas talvez sejamos hoje a empresa mais vista do mundo na área em que nós atuamos de aplicações de películas arquitetônicas para controle solar. E como que surgiu essa ideia assim,
Vou fazer uma película. Vamos colocar assim. Isso. Na verdade, assim, como eu falei pra você, nós não somos fabricantes, né? Nós representamos uma fábrica. Sim. Agora, se você me pergunta, por exemplo, onde nasceu as películas para vidros, isso já faz mais de 60 anos. Nasceu porque, obviamente, se nós analisarmos as construções mais antigas, tinha pouca área envidraçada, né? E aí, sem área envidraçada, também tinha pouca entrada de luz natural. Né? Tinha pouca visibilidade de dentro para fora. Então, quando as películas, né, nasceram, elas nasceram justamente para corrigir isso aí, para poder ter essa área envidraçada maior, entrada de luz natural, mas sem ter que ter o calor que vocês, inclusive, estavam comentando. Você está certo, inclusive, tá, Euler? No mês passado, 2 dias da semana entre o dia 15 e o dia 22, foram os 2 dias mais quentes da história da humanidade. Pra você ter uma noção, chuta quanto fez no Alasca de temperatura. Tô falando do Alasca, viu, Euler? Quanto? O Alasca com neve e tudo mais, vamos colocar aí uns 25 graus. 31 graus no Alasca. Então, infelizmente, claro que muito pela ação de nós, enquanto sociedade, enquanto homens, o planeta tá esquentando cada vez mais. Então, e a tendência é cada vez mais. E cada vez ter mais vidros. Sim. Né? Então, sem dúvida nenhuma, hoje a Besser Home, né, que representa a Eastman Company, que, como eu falei, né, por ser a maior fabricante de películas do mundo, ela tem também um portfólio gigantesco, né, de soluções para poder ajudar todos os tipos de necessidades, né? Murilo, conta pra gente como que é essa dinâmica aí, como que funciona a película efetivamente na prática para ela reduzir essa temperatura interna e o diferencial da Besser Home. Bem, vamos lá. Eu vou começar de trás para frente, você se importa, Rafael? Não. O diferencial da Besser Home é que nós trabalhamos com películas arquitetônicas. Se você me permitir, inclusive, Rafael e Euler, depois eu queria que a gente fizesse até um teste aqui pra gente diferenciar o que é película automotiva do que é película arquitetônica, tá bom? Maravilha, vamos lá. Então, beleza. Agora a gente pode fazer isso. Então, o diferencial da Besser Home é que é uma empresa focada em vidros arquitetônicos que trabalha com produtos específicos para vidros arquitetônicos. Mas vamos agora na primeira pergunta sua. Como que funcionam as nossas películas? As nossas películas, elas utilizam vários tipos de tecnologia, tá, Rafael? Para você ter uma dimensão, nós temos películas, por exemplo, que tem partículas de ouro nela, para poder fazer a reflexão de calor. Inclusive, essa película tem uma tecnologia única no mundo, nenhuma outra película, tem essa tecnologia, que é uma tecnologia de espectro-seletividade, que ela seleciona uma parte do espectro que vai passar, que é o espectro de luz, e devolve uma parte muito importante para o calor, que é do infravermelho. Que depois a gente pode até falar como que funciona infravermelho, ultravioleta, luz visível. Então, a película, ela utiliza a massa do vidro para dissipação do calor para fora do ambiente, ou seja, o calor será jogado para fora muito antes de entrar dentro do ambiente. Entendi. Então, o objetivo da película é justamente isso. Agora, como que ela faz isso? Vai depender da linha, né? Nós teremos linhas, como eu acabei de falar para você, que tem compostos prata, titânio, até mesmo ouro, alumínio, depende. Cada linha vai ter um tipo de tecnologia específico. Entendi. E agora eu tenho uma dúvida como cliente. Agora, beleza, eu tenho um sobrado, vou fazer uma simulação aqui. Eu tenho um sobrado, tem um pé direito duplo muito alto e tem vidro nele do teto até no chão. Coloquei uma cortina blackout, coloquei um vidro duplo ali, não consegui resolver com que esse calor entre ali e aqueça a minha sala. Aí é onde entra a Besser Home com as películas. Como que funciona? Assim, Euler, eu costumo dizer que cortinas, persianas, ar-condicionado e películas são as melhores amigas. Então, que fique claro que o que eu vou te explicar agora nada tem a ver com o fato da pessoa ter que pôr ou não cortinas, nem ar-condicionado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Inclusive, na minha casa tem películas e eu tenho ar-condicionado e película. Ou ar-condicionado e cortina, perdão. Então, sinceramente, eu acho que os três devem e podem conviver muito bem juntos, tá bom? Complementa o outro. Isso. Mas quem não deixa o calor entrar dentro do ambiente não é a cortina. Sim. E nem muito menos o ar-condicionado. E eu vou te explicar o porquê. A energia solar que chega na Terra, Euler, chega através de ondas eletromagnéticas, que compreendem uma faixa de espectro que vai de 300 a 2.500 nanômetros. É um papo meio chatinho, mas é bom para você entender e o pessoal que está vendo também entender. Nanômetro, só lembrando, é uma medida métrica, é 1 bilionésimo de metro. Você pega 1 metro e divide por 1 bilhão. De 300 a 400 nanômetros, você tem um espectro de energia ultravioleta.
De 400 a 780 nanômetros, você tem um espectro de luz visível, que é tudo que eu e você enxergamos. Eu, você, o Rafael enxergamos. De 780 a 2.500 nanômetros, você tem um espectro de infravermelho. Beleza? Então aqui eu dividi para você a energia solar em 3 partes. Tá fazendo sentido para você, Rafael? Com certeza. Perfeito. Por que eu a dividi em 3 partes? 3% da energia solar está dentro do espectro de energia ultravioleta. 44% da energia solar está dentro do espectro de luz e os outros 53% que faltam dentro do espectro de infravermelho. Por que existe uma energia infravermelho e uma energia ultravioleta? Porque no meio do caminho existe o espectro de luz visível. São as cores primárias, terciárias, secundárias, as 7 cores do arco-íris. Se vocês observarem um arco-íris, ele começa em vermelho e termina em violeta. Então, infravermelho significa antes do vermelho. Ultravioleta, depois do violeta. Você concorda comigo que a cortina do seu exemplo, Euler, é um bloqueio de luz? Sim, claro. Eu acabei de te explicar que a luz corresponde a 44% da energia solar. Então, não é que a cortina não reduza o calor. A onda eletromagnética solar vai bater nesse bloqueio de luz, então a sensação imediata que você tem é de redução desses 44%. Concorda? Sim. Qual é o problema da cortina em relação à rejeição de calor? Como a cortina não está presa à massa do vidro para usar a massa do vidro para dissipação do calor para fora, formará-se um bolsão de ar quente entre a cortina e o vidro. Então por isso que você tem essa sensação, às vezes você deixa a cortina fechada a tarde toda, à noite você abre a cortina e a casa está quente. Sim. Por que isso acontece? Calor é uma energia térmica em trânsito, que se propaga por condução, irradiação ou convecção térmica. Então, através da irradiação térmica, quando você abre a cortina ou mesmo com o tempo, esse calor vai propagando-se para dentro do ambiente. Sim. Por isso que não performa tão bem, enquanto que as películas utilizam a massa do vidro para dissipar o calor para fora. Então, por exemplo, nós temos linhas que rejeitam 83% de energia solar total, que passa pelo vidro. Pode estar fazendo 1000 graus. 83% não vai fazer. Claro que 1000 graus aqui é um exagero da minha parte, mas 83% a menos não irá fazer, já considerando até quanto o vidro esquentou e foi irradiado para dentro. Sim. Então, na minha visão, cortina para deixar um ambiente muito bonito e extremamente leve, ar-condicionado para poder diminuir o calor que passou pela película, e película que é a grande responsável por não deixar o calor entrar dentro da casa, permanecendo com a visão de dentro para fora. Só, desculpa te cortar, só para eu poder entender um pouquinho melhor. Colocando essa película ali no vidro, por exemplo, no vidro da sala, eu não vou impedir com que a luz entre. Exatamente. Só o calor. Exatamente. É porque assim, luz é 44%. Sim. Então vai depender do quanto de luz que você vai querer deixar passar. Bem, a minha experiência mostra que nós estamos num país abaixo da linha do Trópico do Equador, né? Da linha do Equador. E em muitas cidades, extremamente centro-oeste, 900 metros do nível do mar, né? Que tem uma incidência de luz muito alta. Então, via de regra, a gente costuma visitar alguns clientes e o cliente fala assim, eu não quero porque o cliente associa muito àquela película escura. Às vezes até, não falando mais mal, mas às vezes até uma película automotiva, que é aquela película fumê. E aí ele fala, eu não quero aquilo na minha casa, fica meio triste o negócio e tal. Sim. Mas não, as películas arquitetônicas não tem nada a ver com essa característica e não tô dizendo que essa característica é ruim. Até porque num veículo, ela é uma boa característica, dá segurança pra pessoa, tal, tranquilo. Agora, especificamente sobre a luz que você me perguntou. Sinceramente, por mais que alguns clientes até pensem, eu não quero mudar nada no meu vidro. Via de regra, quando o sol, ou melhor, a energia solar tá passando pelo vidro, estará havendo também excesso de luz. Então eu costumo dizer que eu gosto de pôr linhas que tirem esse excesso. Porque eu acho que uma área de lazer como uma piscina, uma área de lazer externa, tem que ser extremamente iluminada. Claro. Dentro da casa, você ficar com o olho meio fechado, eu não me sinto bem, entendeu? Fora que economiza dinheiro com botox, você não vai ficar... e chega a essa translucidez, né, que você está falando aí, que você consegue ter um nível de translucidez alta, né? Elas conseguem ter um nível de proteção bacana. Você está me dizendo aí que eu posso associar a película a colocar películas mais claras na minha casa para eu não ter essa questão de ser muito escuro e tal. Mas eu consigo ter um nível de proteção de pele para pele, Explica um pouquinho pra gente. Tá, espetacular a sua pergunta, Rafael. Vou explicar tecnicamente por quê. Lembra que eu falei agora há pouco, Rafael, que 3% da energia solar vem do ultravioleta, não é isso? Sim. Beleza. Mas eu falei também que são as primeiras partes do espectro solar, o ultravioleta. Tanto é que a preocupação que as pessoas têm com a camada de ozônio
é porque o VA e o VB já consegue passar pela camada de ozônio. O VC ainda está filtrando. Então, o VC, se passar aqui para vocês terem uma noção, o VC vai de 100 a 300 nanômetros, raio-x, nós lembramos o que o raio-x tá ali nessa faixa, ali, de 0 a 100 mais ou menos. Então, o ultravioleta, apesar de ser só 3% da energia solar, é um grande responsável por estragar os móveis, o desgaste prematuro das cortinas. Então, assim, vou dar um exemplo mais claro. Quando você, Rafael, passa protetor solar, você concorda que você está livre de ter câncer de pele, por exemplo, né? No mínimo amenizou muito, não amenizou? Sim. Você deixou de sentir calor por causa disso? Não. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Filtrar 99% do ultravioleta significa que você vai diminuir muito a incidência, ou melhor, você vai zerar praticamente o dano causado por desgaste prematuro de móveis, cortinas, pisos. Não vai ter mais problema nenhum em relação à pele com esses danos causados pelo ultravioleta, mas isso nada tem a ver com o calor em si. Aí o calor em si vai depender do quanto de luz que você vai querer que passa e o quanto de energia infravermelho que a película é capaz de rejeitar. Ficou claro, Rafael, para você? Sim, então existe algum certificado da película Besser, né, que garante essa eficácia contra a própria pele, por exemplo, já que você deu Sim, na verdade, todas as nossas películas são certificadas pelo Skin Cancer Foundation, que é a Fundação Internacional de Câncer, né, todas elas. E vale ressaltar que, diferentemente, infelizmente o que eu vou falar aqui, não é falando mal nem nada, mas infelizmente a grande maioria do mercado de películas, além de fazer essa questão de usar películas que foram feitas para carros em residências, que recebem infinitamente mais radiação solar do que um carro, são películas assim, de fabricantes que a gente não sabe bem de onde vem. Então, muitas vezes eu ouço algumas situações em que o fabricante vira e fala assim: não, eu dou garantia vitalícia no produto para uma residência. Eu acho, no mínimo, muito difícil você conseguir garantir por uma vida toda 45 graus, como nós estamos aqui todos os dias. Qual que é a durabilidade? Então, durabilidade é diferente de garantia, tá? Para deixar claro isso. Então, você me perguntou sobre a garantia primeiro. As nossas películas têm uma variação de garantia entre 7 e 10 anos de performance. Vale ressaltar que as nossas linhas são fabricadas ou em Martinsville, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ou em Dresden, na Alemanha, a depender da linha que será escolhida. Então, nós temos essa garantia de performance. Se houver qualquer alteração, seja ela térmica ou visual, no período de garantia, haverá a troca imediata. Até hoje isso não aconteceu. Essa garantia, ela é de fábrica. Quem emite o laudo técnico da garantia é a Eastman Company dos Estados Unidos. Uma empresa, como eu falei, com mais de 100 anos de existência. Que faz filmes há mais de 100 anos. Não só filmes arquitetônicos, obviamente. Então, agora você me perguntou uma outra coisa. Durabilidade. Tem prédios nos Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de 50 anos que tem películas nossas. E ainda não delaminaram, ainda não descascaram, mas é óbvio que nesse período já devem ter perdido performance. Por isso que a nossa garantia é de performance. No período da garantia não poderá haver nem um percentual de perca de performance, ou de perda de performance. Então, são coisas distintas. Durabilidade pode durar 20, 30... Porque eu imagino que uma empresa como essa, que tem um nome tão grande a zelar, ela faz um produto para dar garantia de 7 anos. Isso é um detalhe muito importante. Nós somos chamados de zona 2. Nós temos 4 zonas que dividem a questão da radiação solar no mundo. Então nós estamos perto do máximo, tá bom? Esse prazo de garantia já considera onde nós estamos. Não é uma garantia para o mundo todo, já que é uma empresa global, que tem mais de 50 plantas esparramadas pelo mundo. Então é para nossa região. Com essa durabilidade toda aí que você falou e tudo mais, existe algum vidro específico que ela tem que ser aplicada? Existe alguma limitação ali do que olha, esse tipo de vidro aqui ela não pode ser aplicado, ou esse aqui pode? Tem alguma limitação ou como é que funciona? Zero limitação. Agora, o que existe, tá, Euler? Um estudo de viabilidade técnica. Eu não sei se você já reparou, alguns prédios comerciais têm vidros, às vezes, com um certo nível de espelhamento. Sim. Você já percebeu isso, provavelmente. Esses vidros são chamados de vidros duplos, vidros insulados, enfim... Não vou entrar nesse mérito. Ele é um vidro que tem uma película no meio já, chamada de PVB, polivinilbutirol. Essa é uma película anti-estilhaçamento e que de alguma forma também ajuda na questão térmica. Não chega no nível de uma película nossa, mas já ajuda. Então, por exemplo, existem pessoas que vão colocar películas num prédio comercial como esse que tem absorção de calor, uma película cerâmica, um material cerâmico. Num vidro desse é loucura, porque o próprio PVB já vai estar absorvendo calor. Então, entende que, claro que nós vamos fazer um estudo de viabilidade técnica, mas eu tenho um produto para todo tipo de vidro. Isso é o que importa.
Agora você me pegou de surpresa aqui, mas vamos lá. Existem películas acessíveis? Como que constitui o custo disso? Como que você faz um orçamento? Qual que é a película ideal para cada tipo de ambiente? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Então, como eu falei anteriormente por Euler, Rafael, existirá sim um estudo de viabilidade técnica. E claro que cada caso é um caso. Agora, em relação a valores, né? Como nós temos um portfólio muito grande, nós temos películas de A a Z. Eu acredito que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, que a gente não tenha um produto que vá se encaixar dentro do perfil do que o cliente está buscando. Lembrando que nós estamos falando de um ambiente... Eu sou um privilegiado, sabe, Euler? Eu tenho o privilégio de ir na sua casa, entrar dentro dela, conhecer a sua história e, consequentemente, compartilhar da sua dor com calor e resolver isso. Eu acho que é um diferencial, né? Um atendimento ali personalizado. E olha, além desse diferencial que, sem dúvida nenhuma, é muito bom, poder ouvir as histórias das pessoas e tal, então isso tudo me alegra muito. Então, voltando aqui, Rafael, é muito difícil da gente não ter um produto que vai se adequar tanto ao orçamento como a necessidade do cliente. Muito difícil mesmo. Mas como se trata de um portfólio muito grande, o que eu posso garantir para você é que, mesmo quando, por exemplo, sei lá, como eu falei, eu sou apaixonado por resultado. A gente não consegue especificar um produto que esteja dentro do orçamento do cliente, vamos chamar assim. Olha, eu faço tudo. Tudo. E muito além do dinheiro que eu tô falando aqui. Mas tudo para poder resolver aquilo. Porque a respeito desse ambiente, parece que a sensação que eu tenho é que tudo finaliza na nossa casa. O trabalho do dia a dia, a correria. Nós estamos aqui agora gravando esse episódio. Então, quando anoitecer, quando a gente for embora, a gente vai voltar para casa, cada um encontrar com suas respectivas famílias, ou se for sozinho, enfim. E esse ambiente, ele é sagrado. É um ambiente que faz todo o sentido da nossa correria. E quando você está nesse ambiente com desconforto, ele também perde todo o sentido. Então, para mim, ter o privilégio de poder tornar esse ambiente o que as pessoas que moram nele sempre sonharam, é muito prazeroso para mim. Então, a gente faz tudo, tá, Rafael? Tudo. O que é possível e necessário dentro das nossas possibilidades, e às vezes até fora dela, para que todos os clientes possam ser atendidos por nós. Murilo, a gente falou um pouquinho sobre películas automotivas e tudo mais. Existe alguma diferença entre essas automotivas com as arquitetônicas? Se eu pegar uma automotiva e tentar instalar ela numa casa, por exemplo, vai dar o mesmo resultado ou vice-versa? Como que funciona? Tem alguma diferença? Tem muita diferença. Muita diferença. Quer ver? Eu vou até te fazer uma pergunta. Suponhamos que você agora comprou uma fábrica de películas. Uhum. Você acha que carro pega a mesma quantidade de energia que um imóvel que fica parado? Claro que não. Qual que você acha que pega menos? Carro pega menos sol ou casa pega menos sol? Acho que a casa. Por quê? Às vezes a casa tá parada, fico parada ali o tempo todo, estática. Estático. Às vezes tem uma árvore ali tampando um pouquinho e tal. Agora o carro não. O carro, você, às vezes, por exemplo, vou sair para trabalhar, deixa no estacionamento aberto, ele vai ficar o dia inteiro ali no sol quente. Perfeito. Fora que se você saiu para trabalhar, você se deslocou. Sim. Se você se deslocou, o vento ajudou a dissipar o calor. Concorda? Certeza. Então, beleza, mas vamos voltar para a fábrica. Você quer ter uma fábrica de películas? Se for da Eastman, eu quero. É uma empresa com faturamento de 50 bilhões por ano. Vamos. Você gostaria, Quando né? a gente começa. Onde eu assino. Então, olha só. Você vai fazer agora uma película. Uhum. Se você fizer para o carro, que recebe menos energia solar do que a casa, você concorda que não vai performar na casa? Com certeza. Mas se você fizer pra casa, que recebe muito mais energia, você vai ter que fazer um produto melhor, não vai? Você concorda que vai ficar caro pro carro? Totalmente. Então, por isso que existem dois tipos de produto. Um produto automotivo e um produto arquitetônico. As pessoas costumam fazer diferente, principalmente no Brasil. Pegar a película que foi feita para um veículo e colocar isso numa casa. Não funciona. Eu até trouxe aqui, posso te mostrar? Sim, claro. Então, beleza, então. Então vamos lá, vamos fazer um quiz aqui, pode ser? Esse aqui vai ser fácil, né? Vou pegar uma outra película aqui. Vou pegar outra Vision 40. Pega outra Vision 40, você não pegou outra Vision 40, pegou 70. Já vai pegar uma outra película ali? Então vamos lá.
Qual dessas duas películas aqui você acha que é automotiva e qual você acha que é arquitetônica? Olha, pensando assim, eu acredito que essa mais escura seja pro carro. Então essa aqui ficou fácil. Né? Mas vamos ver se você está certo. Tem um adesivo aí. Abre esse adesivo que você vai tirar o liner da película. É o protetor do adesivo dela. Esse aqui, né? Isso. Abre ele aí, você vai tirar o liner. Aqui mesmo? Aham. Pode abrir que você vai tirar o liner. Isso foi rasgar o negócio. É. Mas é esse mesmo? É. Pega uma ou outra HP aí, porque tirou. Tem um. Me dá aqui uma. Ah, é aqui. É um plásticozinho que protege. Vê se você consegue tirar ele aí. É tipo um dupla face. Isso. Ah, sim. Vê se você consegue tirar ele, que saiu o adesivo. Tirou? Acho que não vai precisar pegar outro ali. Ah, beleza, tirou. Mostra pra câmera aí que você tá tirando o liner, né? Então olha só, você vai tirar o liner da película. Agora você vai fazer o seguinte, você vai colar uma ponta na outra da película. Cola uma ponta na outra. Então, tirar o liner aqui. Isso, dobrou. Vamos descobrir agora, Rafael, o que é película automotiva e o que é película arquitetônica. Perfeito. Tudo errado. Perfeito. Tudo bem. Não, perfeito. Agora eu vou pedir pra você, descola por gentileza, Euler. Descola a película. Pode ir com força? Pode. Beleza? Beleza. Eu vou te explicar o que aconteceu, mas primeiro faz com essa aqui que você disse que era película arquitetônica, pra gente saber o que é automotivo e o que é arquitetônica. Pega lá onde tá onde que você quiser ir pra ficar mais... Puxa a etiquetinha de cima, isso, que eu acho que já vai sair mais fácil. Sim. Isso. Beleza, você tirou também o liner do protetor. Pode colar uma na outra. Eu já percebi uma diferença aqui. Você não tá conseguindo sentir o contato. O contato com a colinha, vamos dizer assim. Isso. Você percebeu que ela não é pegajosa, né? Sim. Agora descola ela. Beleza? Eu vou falar uma frase. Não é feitiçaria, é tecnologia. Posso te explicar o que aconteceu aí? Sim, por favor. Você percebeu que a película primeira que você pegou essa aqui é uma película resinosa, pegajosa. Sim, grudenta. Você percebeu que a outra película é seca, né? Sim. Então vamos comigo aqui nessa viagem. Quando eu aplico a película no vidro, essa é a parte que vai ser aplicada no vidro, a parte onde está o adesivo. Se eu tenho uma película que é resinosa, como essa aqui, que você sente o contato do adesivo, com o passar do tempo, essa película, que é uma película resinosa, tende a ir secando à medida que o sol vai batendo. Você já reparou nos vidros traseiros de alguns veículos que começam a saírem algumas bolhas? Sim. Já percebeu Com isso? certeza, né? Aquilo lá nada mais é do que a cola ou o adesivo sendo trincado. O adesivo meio que é uma rachando. dilatação ali. Exatamente. Você tocou no ponto primordial. Parabéns por isso. Dilatação. Bem, o vidro, quando você submete ele a muito calor, ele dilata. Sim. Da mesma forma que quando você submete ele a frio, ele contrai. Sim. Então, existe uma dilatação e uma contração de todos os vidros. Qual é o ponto disso? A película que está presa a um poliéster e, consequentemente, ao vidro, tem uma massa infinitamente menor do que a do vidro. O que vai acontecer quando você estiver dilatando o vidro e contraindo ele com uma película que não é seca, que é uma película resinosa? Essa resina não consegue suportar. Então, com o passar do tempo, por isso que acontece tanto no vidro traseiro, porque tem um ângulo de maior incidência de energia solar. Sim. Por isso que acontece de, infelizmente, o pessoal colocar películas automotivas em residências e isso não funcionar. Por quê? Como o sol não é opcional numa casa, não tem como você transportar ela para a sombra, nem andar a 80 km por hora, essa cola, esse adesivo que vem na película automotiva, ele não suporta essa contração e essa dilatação. E começa a trincar e rachar todinho. Como aqui, na película arquitetônica, nós utilizamos um adesivo químico que adere à sílica do vidro. Sílica é o principal componente de um vidro. Então, mais de 70% do vidro é feito de sílica. Então, ele adere à sílica do vidro, você vai ter muito maior durabilidade por conta disso. Sem contar aqui, você concorda comigo, que esse adesivo aqui, ele tem muito menos nitidez ótica do que esse, porque aqui é uma coisa mais pegajosa, ela é mais, né? Não é tão nítida, vamos dizer assim. Mesmo empresas que fabricam boas películas, obviamente, não é tão nítida. Então, vamos mais uma vez aí, para o pessoal não achar que a gente tem só películas. Agora, vamos dificultar aqui.
Qual dessas duas você acha que é película automotiva e qual você acha que é película arquitetônica, Euler? Agora dificultou, hein? Mas vamos colocar essa de cá automotiva e essa arquitetônica. Então, essa automotiva, É. essa arquitetônica. Então, vai primeiro nessa que você falou que é automotiva, que eu acho que dessa vez você errou. Tira o liner, como você fez. Cola a película. Agora nós utilizamos o exemplo de duas películas claras. Aqui eu já senti que ela já tá mais pegajosa, né? Opa! Então parece que você tá com 100% de aproveitamento, Euler. Pode descolar ela. Ela é até difícil pra descolar. Você acha que essa ainda é automotiva? Não. Mudou de opinião rápido, né? Descola ela. Então pega aqui também, Rafael, pra você ver. Na verdade você respondeu não, Mas é? é porque ela é pegajosa, né? A primeira que você pegou, ela é pegajosa. Olha aí, Rafael, que legal. Essa aqui nem... Você não sente o contato, Você não tá vendo? Você sente. pode colar uma película na outra que você não sente, ó. E aí, eu te pergunto, como que ela adere ao vidro se ela não tem esse contato? Pois é, vocês colocam uma cola, alguma coisa? Como é que funciona? Qual foi a sua frase sobre tecnologia? Não é feitiçaria, é tecnologia? Então, não é feitiçaria, é tecnologia. Por isso de tamanha durabilidade e performance. Por isso que ela é tão nítida. Conseguiu ver a diferença, Rafael? Sim. E vai então uma cola especial ali na hora ou é somente isso aqui? Só isso que você acabou de ver. Bacana. Isso era só pegar a película agora e colocar no vidro, tava pronto. Que isso? Maravilha. E eu tô vendo aqui que ela é bem translúcida, Sim, né, Murilo? sim. Eu consigo ter uma eficiência de temperatura com essa película aqui? Você lembra qual o percentual de energia solar que vem da luz? 44. Você não tá reduzindo os 44 aí. Então você vai ter dentro do infravermelho e do ultravioleta, Entendi. né? Então consegue. Por ser uma película clara, consegue. Você vai rejeitar todo o ultravioleta, você não vai ter problema mais com desgastes prematuros de móveis, pisos, cortinas e nem nada, pele, nada disso. Mas a luz vai passar. A luz vai passar. E isso é física, entendeu? Que inclusive é até um problema sério que a gente enfrenta, por uma questão óbvia que, assim, é um conhecimento que não é tão difundido, então poucas pessoas o têm. Muitas pessoas vão vender películas e falam, não, a película rejeita 99%, e o cliente acha que não, vai zerar o calor, ele coloca, se frustra e acha que toda a película é daquele jeito. Não, a forma como foi vendido foi errado. Não tem como uma película rejeitar 99%, porque obviamente boa parte está na luz, não vai rejeitar todo. Então, e outra coisa, o vidro vai acabar jogando um pouco para dentro depois que sentar. Então, assim, mas nós temos películas, por exemplo, claras que você não identifica que ela está lá, que rejeitam acima de 50% de energia solar total, o que é absurdo para uma película que você nem percebe que ela está lá. Murilo, e agora a gente falou assim sobre essa diferença da automotiva com a arquitetônica e tudo mais. Teve algum projeto assim que as películas da Besser Home fizeram a diferença ali? Eu acredito que praticamente todos, né? Como você falou que tem um atendimento personalizado, vai na casa da pessoa, entende a história da pessoa antes de atender. Teve algum projeto ali que foi mais desafiador, chamou mais a atenção de vocês ali da equipe e tudo mais? Existem vários projetos que, sobre a questão do grau de satisfação, pode até parecer uma mentira o que eu vou falar agora aqui para você, Euler, mas graças a Deus, e claro, há um trabalho de bastante empenho da parte de toda a nossa equipe, e óbvio, com um produto de excelência, nós temos um índice de satisfação que beira o 100%. A prova disso é que hoje nós somos talvez a empresa mais vista do mundo na área de aplicações arquitetônicas. O nosso Instagram, nos últimos 3 meses, passaram mais de 30 milhões de contas únicas. Foram 140 países diferentes que nos contactaram. E se você for olhar os comentários dos clientes nos posts, você vai perceber o quanto o que eu tô falando faz todo sentido. Lembrando, o Besser.home, né? Para quem quer pesquisar aí. BESSR.HOME. Então, o que acontece? Nós já tivemos projetos, por exemplo, que nós temos linhas voltadas para aplicações externas, que fazem, inclusive, a rejeição do calor antes dele penetrar na massa do vidro. E
em prédios muito altos, em casas muito altas. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio para a questão de segurança, que a gente tem todo um aparato ali, toda uma preocupação com a segurança. Então, nós tivemos muitos desafios. Se eu for enumerar aqui, a gente vai ter um programa todo só para falar sobre isso. Mas, Murilo, me conta um pouquinho o que é essencial para que o profissional indicador especifique o seu produto. Né? Eu estou falando aí dos designers de interiores, dos arquitetos. Né? O que é principal que ele saiba na hora de indicar essa solução no projeto dele. Muito bom, Rafael. Nós temos hoje o privilégio de termos parcerias com uma quantidade muito grande de arquitetos, design de interiores, profissionais da área como um todo. E é interessante a sua pergunta porque o arquiteto ele não precisa, na verdade, saber de nada em relação à especificação. O que ele precisa saber é que nós temos a solução. Fato. Nós temos a solução para poder resolver o problema que talvez o cliente dele esteja passando ou vá passar ainda, dependendo porque não dá sempre, dependendo do ângulo. Esses dias eu fui num projeto com uma vista maravilhosa dentro do Alphaville, maravilhosa, mas que era sol poente, calor lá em cima, e o cliente não abria a mão da vista. Ele queria aquela vista voltada para o lago e tal. E quando nós aplicamos a película na casa dele, ele ficou extremamente grato por isso. Porque nós conseguimos fazer o que ele queria, que era ter conforto térmico, sem perder o que ele não queria perder, que era a vista da casa dele. Então, o que eu diria para os arquitetos é entre em contato com a gente. Né? Nós temos uma equipe muito grande de consultores para poder saber cada projeto, cada caso, cada necessidade. O mais importante é nós temos a solução. Para o que eles quiserem. O meu cliente quer só privacidade. Temos a solução. Não, o meu cliente quer que entre toda a luz, mas que diminua para não estragar os móveis. Temos a solução. Não, meu cliente quer uma película que para fora tenha uma mudança visual no vidro, mas para dentro permaneça como está. Temos a solução. Temos películas, temos películas com 4 camadas, com 3 camadas, 2 camadas de películas. Então, o nosso portfólio é, muito possivelmente, o maior portfólio que existe. Então, eu acho que para os profissionais da área, o que eles precisam saber é que será para nós, da Besser Home, um prazer enorme poder atender eles, ajudar eles a ajudar o cliente deles. E eu acredito também que é preciso que eles saibam que o seu produto ele pode ser indicado antes, né? Antes ali dele se tornar um problema, né? Do cliente ter esse tipo de insatisfação que você comentou aí, né? O sol assim já não estava agradando mais. Então é importante que ele conheça o seu produto antes de mais nada, né? Conheça você, tenha um contato ali, talvez com o experimento com película, sem película, né, para ele ver ali, para entender essa necessidade de antecipar, né, essa indicação, né, e não vir como um tapa-buraco, digamos assim. Eu vou te falar um negócio pra gente concluir essa parte, Rafael. Esses dias eu peguei uma injustiça muito grande com um profissional da área. O cliente estava falando muito mal do arquiteto e ao conversar com o arquiteto ele me falou, mas o cliente exigiu que tivesse a vista voltada para a face aonde pega o maior sol. Incidência de sol. E aí o cliente, antes de mudar, ele, né, é uma coisa, quando muda, e aí tenta às vezes com cortina, ar-condicionado, e mesmo assim não fica do jeito que ele gostaria, ele acaba culpando o arquiteto que não teve nada a ver com aquilo. Então, sinceramente, eu diria que o que você acabou de falar é importantíssimo, porque de alguma forma também, já que o cliente quer que, né, entre luz e vai ter calor, falando, tudo bem, então tem uma solução. Acho que é uma forma também do arquiteto se resguardar de algum cliente que possa reclamar dele por uma decisão do próprio cliente, que não é de forma nenhuma justa isso, né? E tem vários tipos, né, de películas. Você estava mostrando que tem uma mais escura, uma mais clara. São mais ou menos aí na sua cartela de vocês, são quantas? 38 opções. 38 opções. 38 opções. Ou seja, né, igual você falou, o cliente vai sair satisfeito. Então, eu acho quase... muito pouco provável que a gente não tenha a solução que ele está buscando. Muito pouco provável mesmo. E o que para a Besser Home hoje, o que pode esperar para o futuro? Bem, o que você fala? Foi bom você fazer essa pergunta, Euler, justamente nessa semana. No início dessa semana eu coloquei um store voltado especificamente para os moradores de Portugal. E para minha surpresa, quase 150 pessoas clicaram para comprar as películas. Como eu havia falado, foram 140 países diferentes, né? De cada país, várias pessoas nos procurando. Hoje nós já temos aplicações em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Espírito Santo ali, Vitória, Guarapari. Nós temos em alguns lugares já aplicadores credenciados nossos. Então o que pode esperar da Besser Home é que nós continuaremos sendo uma empresa focada no resultado. Uma empresa focada em expansão, uma empresa focada em levar esse conforto, né, que as pessoas tanto querem quando adquirem um imóvel. Essa história de o sonho da casa própria, eu vivo ela todos os dias no meu dia a dia. A minha rotina é de ver o sonho da casa própria, muitas vezes, se tornar um pesadelo em decorrência do excesso de calor. E quando eu tenho o privilégio e o cliente me permite resolver isso, eu diria para você que vale muito mais do que o dinheiro que ele me dá. Claro. É o bem-estar, né? O bem-estar. Eu acho que uma dica, assim, para poder dar para quem já está construindo ou reformando até mesmo, seria entrar com a Besser Home ali no início ali, né? Às vezes fazer um teste ali com ou sem a película, porque é igual você falou, às vezes o arquiteto não tem culpa, a pessoa falou, não, eu quero a vista para cá. O sol vai bater ali o dia todo. Mas às vezes, se no começo lá ela já tivesse entrado com a película, talvez ela seria um problema a menos antes dela mudar, né? E teria agradado o cliente porque ele de fato quer a vista. A casa é ele que está fazendo, ele sempre sonhou daquele jeito, ele gosta da vista. Então teria evitado esse conflito entre né, profissional e cliente. E o cliente teria ficado satisfeito. Então, sem dúvida nenhuma, como o Rafael disse, você está falando, é até uma dica que eu dou para o pessoal que está aí. Olha, se você é profissional da área, arquiteto ou design de interiores, sabe de algum cliente seu que está sofrendo com excesso de calor que passa pelos vidros, ou mesmo se você é o cliente que sempre sonhou em ter uma casa que tivesse muita área envidraçada, que você pudesse, inclusive, ter uma visibilidade boa de fora para dentro, chame a gente, clica no link lá que tem na nossa bio, porque nós temos uma equipe muito grande de pessoas para poder atender toda e qualquer tipo de demanda que existe em relação a essa rejeição de calor por conta do excesso de energia solar que passa pelos vidros. Qual que é o arroba do Instagram? Arroba Besser, BESSER, .home, R, né, no final, Besser. Inclusive, eu posso contar uma história aqui pra gente finalizar? Claro. Me perguntaram o porquê da palavra Besser, né? Na verdade, eu vou contar 3 breves histórias. Primeiro, Besser Home, só pra... eu não sei no que você acredita, mas eu sou cristão. E como cristão, a Bíblia, que eu acredito, ensina que a gente deve dar honra a quem merece honra. Claro. E na minha frente aqui está uma pessoa, o Rafael, que foi extremamente importante nesse processo, quando ele sugeriu, inclusive, a palavra home, né, junto ao nome Besser. Até então era só Besser. Uma outra pessoa que eu sei que já passou também pelo, né, os estúdios aqui do IARCast, que é o Leandro Francis, assistindo o podcast dele, inclusive, ele dando dicas ali, o que ele tinha feito sobre vídeos e tudo, como ele tinha viralizado. Peguei várias dessas dicas e graças a Deus nós começamos a viralizar também, e por isso hoje somos essa empresa tão vista, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa importantíssima na nossa história, o Rafael, o Leandro, fora tantas outras pessoas que têm passado pelo nosso caminho que Deus tem colocado. E o Besser, ele nasce porque, como eu falei para você, nós temos uma linha feita nos Estados Unidos e uma linha feita em Dresden, na Alemanha. E nós temos uma linha que é desenvolvida em Palo Alto, no Vale do Silício, e fabricada em Dresden, na Alemanha, feita nos 2 lugares. E essa linha específica, que é chamada de Solitaire, é uma linha que o slogan dela é You Deserve the Best, que é você merece o melhor. Como a gente queria associar alguma coisa alemã, a gente pôs You Deserve the Besser, e Besser é melhor em alemão. E aí ficou o Besser. Então, por isso, a palavra Besser. E o home do Rafael. Tem um pouquinho do Rafael. Bom, Murilo, eu gostaria de agradecer aqui a presença. Eu acredito que foi um papo bem construtivo. O pessoal de casa que está assistindo ficou bem informado e tudo mais. Você quer deixar um convite, alguma coisa para as pessoas que não conhecem? Eu sei que você já fez um convite já para as pessoas que não conhecem te conhecer. Os profissionais também da área, arquitetos e tudo mais. Para poder ir acompanhar um pouquinho do trabalho de vocês, saber mais. Depois desse episódio aqui, eu acredito que a maioria das dúvidas esclareceu e tudo mais. Mas vou passar a palavra para você para a gente poder finalizar com chave de ouro. Posso fazer, ao invés de um convite, um desafio? Claro, melhor ainda. Perfeito. Então, olha só, o desafio que eu quero fazer é para você que pretende colocar uma película aí na sua casa, seja na sua empresa, no seu sítio, e às vezes está em dúvida em qual empresa escolher. E eu que estou nesse mercado há quase 30 anos, eu sei bem o quanto é difícil o que você está passando. Até porque eu vejo na prática todos os dias os nossos clientes muitas vezes passaram também, antes até de chegar até nós. Então, antes de mais nada, o desafio é
pesquise se existe a fábrica de fato. Pesquise se a marca que você está comprando, se tem um lugar que ela é fabricada, ou se foi só uma marca que foi inventada aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Como que você pode acreditar em um dado que você não sabe de onde vem de fato? Então, o desafio é pesquise, descubra de onde vem a película que você compra para sua casa. Ficou melhor que o convite, ué. Agradecer, Murilo, mais uma vez. Rafael, por estar aqui dividindo. Obrigado. E você que tá aí, pessoal, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos finalizando aqui mais um ArchiCast Company. Estamos aqui preparando tudo para o próximo episódio já. Tchau, tchau.